Em meio a uma floresta isolada por montanhas, existia uma pequena aldeia tranquila. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. Animais desapareciam e no lugar restavam apenas rastros de sangue e ossos quebrados. Todas as noites, os cães latiam sem parar, como se sentissem algo invisível rondando. Os moradores dentro de casa ouviam passos correndo lá fora. Passos pesados que ora vinham de um lado, ora do outro. No início, acreditaram que poderia ser lobos, leões das montanhas ou até tigres. Mas a tranquilidade terminou quando um dos homens mais conhecidos da aldeia desapareceu. Ao amanhecer, um grupo saiu em busca dele. Seguiram rastros de sangue floresta adentro, até encontrarem o corpo. Dilacerado, mordido, arrastado por algo gigantesco. O medo tomou conta. E foi então que, em uma madrugada densa de névoa, um aldeão avistou algo no alto da montanha. Um lobo enorme, mas em pé, erguido sobre as patas traseiras. Seus olhos brilhavam na escuridão, encarando a aldeia. Então o lobisomem avançou em disparada. Em poucos segundos, já estava ali. No meio da aldeia, as portas de madeira não conseguiam parar os ataques, que eram sem piedade. Os gritos ecoavam pelas ruas, enquanto aldeões desesperados tentavam lutar. Mas a criatura parecia invencível, e os aldeões eram brutalmente devorados. No meio do caos, o monstro agarrou um homem e o arrastou floresta adentro, até seu covil, repleto de ossos e marcas de sangue. Ali, prestes a devorar sua vítima, o lobisomem parou. Seus olhos incandescentes se fixaram no aldeão, e algo mudou. Pela primeira vez, a fera recuou. Havia reconhecimento, como se aquela pessoa fosse mais do que apenas uma presa. Dias depois, o homem voltou à vila, trazendo relatos de que tinha sido poupado pelo monstro. Isso deixou os aldeões ainda mais aterrorizados e pensativos se ele poderia voltar a atacar a vila novamente. Então começou a preparação. Cercas foram erguidas, flechas foram afiadas e tochas acesas. Todos aguardavam a volta da fera. E ela voltou, numa sexta-feira 13. A névoa desceu sobre a aldeia, os uivos ecoaram pela noite e os passos pesados se aproximaram. O terror estava prestes a recomeçar. Era sexta-feira 13. A névoa cobria a vila e os aldeões, armados com tochas, lanças e armas improvisadas, aguardavam o retorno da fera. As mulheres e crianças estavam escondidas em um galpão, enquanto os homens mais fortes formavam a linha de frente. Então, os uivos ecoaram, e do nevoeiro surgiu o lobisomem. A criatura atacou sem piedade. Mordidas, garras afiadas, sangue pelas ruas. Vários homens tombaram na primeira investida. O caos tomou conta. Mas no auge do massacre, o céu mudou. A lua cheia começou a ser engolida pela sombra de um eclipse. E, conforme a luz sumia, a força da besta também desaparecia. Seus golpes ficaram lentos. Seu rugido falhou, até que diante dos olhos aterrorizados da aldeia, a transformação aconteceu. O lobisomem caiu ao chão, encolhendo, perdendo o pelo e as garras. No lugar da criatura restava uma criança da própria aldeia, ensanguentada e tremendo. O silêncio tomou conta. Ninguém acreditava no que via. Alguns clamavam por justiça, matar antes que voltasse a se transformar. Outros, horrorizados, pediam para poupá-la, dizendo que ainda havia humanidade dentro dela. E assim a vila ficou dividida. O fogo das tochas iluminava rostos cheios de dúvida, ódio e medo. Matar ou prender, justiça ou compaixão, o destino do lobisomem agora estava nas mãos deles. A noite ainda estava densa, iluminada apenas pelas tochas trêmulas nas mãos dos aldeões. O silêncio foi cortado quando, diante da multidão, o lobisomem se transformou, revelando não uma besta, mas uma criança. O choque tomou conta da vila. Ninguém esperava ver ali um rosto inocente. De repente, um homem rompeu a multidão. Era o mesmo aldeão que, dias antes, havia sido poupado pelo monstro na floresta. Seus olhos marejados fixaram-se na criança, e com a voz embargada, ele gritou: "Não toquem nele! Esse é o meu filho!" Um burburinho tomou conta da multidão. O homem de joelhos suplicou: "Se precisam de uma vida, tirem a minha,
Mas não a dele. Ele não escolheu essa maldição. Eu darei meu sangue por ele. Os aldeões se entreolharam, confusos e assustados. Afinal, aquele homem também foi uma vítima do lobisomem, não o culpado. Mas como uma criança poderia carregar dentro de si tamanha escuridão? A decisão foi dura. Entre gritos de ódio e pedidos de piedade, os moradores decidiram não matar o garoto. Ainda. Em vez disso, prenderam-no nas profundezas da velha masmorra da igreja abandonada. Correntes banhadas em prata foram colocadas em seus pulsos frágeis, enquanto ele chorava, sem entender por que era visto como um monstro. Agora, a aldeia carregava um segredo terrível. Uma criança amaldiçoada vivia entre eles, e apenas descobrindo a origem dessa transformação, poderiam quebrar o ciclo da maldição. Depois que o lobisomem voltou à forma de uma criança, os aldeões acreditaram que o pesadelo havia terminado. Mas a maldição ainda corria nas veias daquele menino. Com os aldeões reunidos em volta da cela, tochas tremulando, olhares de medo e dúvida, eles se perguntavam: deveriam matar a criança ou tentar acabar com a maldição de uma vez por todas? Foi então que um velho sábio da vila surgiu das sombras. Com voz cansada, mas firme, ele revelou o que ninguém esperava. Há uma forma de quebrar a maldição. Uma pessoa de coração puro deve ferir o lobisomem no peito com uma faca de prata. Se ele sobreviver, será livre da maldição, mas se morrer, a maldição se encerrará com ele. Então o silêncio tomou conta da vila. Quem teria coragem de empunhar a lâmina? Um homem se levanta em meio à multidão, era pai da criança, deu um passo à frente. Com lágrimas nos olhos, ele aceitou o destino. Então o eclipse saiu da frente da lua e a névoa caiu em torno da vila. O sabiá pediu para que levasse o menino para fora da masmorra. Quando os raios da lua tocaram sua pele, o corpo começou a se contorcer. O lobisomem estava voltando. Com a faca de prata nas mãos, o pai tremia entre o amor e o dever. Ele sabia. Um único golpe decidiria o destino do filho e de toda a vila. O pai levanta a faca, o lobisomem encara com olhos brilhando. A lua cheia brilhava forte sobre o vilarejo. O menino, agora liberto da masmorra, começou a se contorcer diante de todos. Seus ossos se estalaram, os olhos se tornaram vermelhos como brasas, e a fera voltou à vida. O lobisomem rugiu com fúria, rompendo as correntes e lançando-se contra aqueles que um dia o chamaram de criança amaldiçoada. O pânico tomou conta do lugar. Aldeões corriam, outros tentavam lutar, mas ninguém era páreo para a força do monstro. Em poucos instantes, o chão estava coberto de destruição e medo. A besta não reconhecia ninguém, nem mesmo o rosto de seu próprio pai. Mas entre o caos, o homem se ergueu. Ferido com lágrimas nos olhos, ele segurava firme a faca de prata. Avançou lentamente, encarando o filho que agora era pura fúria e dor. O lobisomem o atacou e, naquele breve instante, o pai reuniu toda a coragem que restava. O golpe foi certeiro. A lâmina penetrou o peito da criatura, bem acima do coração. Um uivo profundo ecoou pela noite, enquanto o corpo do lobisomem começou a cair. Aos poucos, seus pelos se retraíram, as garras desapareceram, e o menino voltou a ser humano diante de todos. O pai caiu de joelhos, abraçando o corpo imóvel do filho, acreditando que o havia perdido. As lágrimas escorreram em silêncio, até que, de repente, uma voz fraca e doce rompeu o desespero, chamando por ele. O pai o segurou com força, aliviado, enquanto o brilho da lua parecia mudar de tom. Naquele instante, o vento soprou mais leve e o silêncio tomou conta da vila. A maldição havia sido quebrada. Nenhum uivo ecoou naquela noite. Apenas a lua cheia testemunhou o fim do tormento e o renascimento de um filho que finalmente estava livre.